Bem, pessoal, vamos falar um pouco então sobre funções periódicas, tá? Então, as funções periódicas são funções que descrevem fenômenos que se repetem, fenômenos que são cíclicos, ok? Então, a definição precisa a gente vai dizer que a f, definida em R com valores em R, é uma função periódica se existir alguma constante p positiva, de modo que f de x mais p é igual a f de x. Tá? Isso tem que ser válido para todo x em R. Se existir um tal p com essa propriedade, eu vou escolher o menor deles, tá? E a esse número menor eu vou chamar de período da função. Então, um dos exemplos mais conhecidos que a gente tem de função periódica é a função trigonométrica f de x igual a cosseno de x. Então, para ela, você verifica que toda vez que você somar um múltiplo inteiro aqui no argumento, tá, de 2π, você vai ter que a função repete o valor. Mas como a gente tem que escolher o menor número positivo com essa propriedade, então a gente tem que escolher p igual a 2π, tá? Da mesma forma, ou de forma análoga, a gente mostra também que para o seno, função f de x igual a seno de x, o período dela também é 2π. Então aqui eu coloquei, olha, 3 exemplos de funções que são periódicas, tá? Não coloquei a lei de definição, mas apenas queria que vocês vissem como funciona, né, o gráfico de uma função que é periódica, né? Ele se repete. Então nessa aqui, por exemplo, olha, você olhando essa parte aqui do gráfico, olha, se você justapõe essa parte do gráfico aqui, à direita indefinidamente, à esquerda indefinidamente, você constrói todo o gráfico da função. O mesmo se aplica aqui para essa função que tem gráfico em vermelho, tá? Assim como essa que tem gráfico em verde. O detalhe para essa daqui que está em vermelho é que, se vocês observarem aqui, olha, ela não está assumindo essa altura máxima aqui, nem essa altura mínima, tá? Porque nesses extremos, onde você tem números ímpares, a função vale zero, ok? Muito bem. Então, no caso de você ter função periódica e também limitada, tá? Ou seja, funções para os quais o módulo de f de x é sempre menor que alguma constante, tá? Para todo x, tá? Então, a gente pode falar de amplitude da função f. Então, como é que a gente define a amplitude? Então, você tem uma função f de r em r, tá? Periódica, limitada, ok? E aí a gente vai definir a amplitude dessa função como sendo a diferença dos valores máximo e mínimo que a função assume, dividido por 2, ok? Agora, pode acontecer, por exemplo, como é o caso dessa função aqui do gráfico vermelho, tá? Que ela não assuma o valor máximo, porque, olha, se você observar, você tem que, para essa função, o módulo de f de x é sempre menor ou igual que 1, mas nunca chega até 1, tá? Então, nesse caso, eu vou substituir o valor máximo de f de x pelo supremo de f de x e o valor mínimo pelo ínfimo de f de x, ok? Bom, aqui eu coloquei um outro exemplo de uma função importante, que é a função tangente de x, tá? Que é periódica também, porém ela não está definida em todos os números reais, porque para x igual a π sobre 2 ou mais ou menos, π sobre 2 mais ou menos múltiplos inteiros de π, a função não está definida, né? Então aqui, por exemplo, olha, em menos π sobre 2 ou mais π sobre 2, em menos 3π sobre 2 ou mais 3π sobre 2, não existe a tangente. Todavia, se você definir ou redefinir a função tangente como valendo zero nesses pontos aí, ou qualquer outro valor, alfa, né? Desde que nesses múltiplos aqui, nesses pontos da forma π sobre 2 mais ou menos nπ, você coloque o mesmo valor alfa para a função, então ela passa a estar definida em todo o conjunto dos reais. Então aqui eu fiz uma continha rapidinha aqui, olha, só para vocês verificarem que a tangente de x mais π é igual a tangente de x. E a gente pode mostrar também que o π
é o menor número positivo para o qual essa igualdade acontece para todo x, tá? Então, dito isso, a gente conclui que a tangente é uma função periódica, porém, ela não é limitada, tá? Porque a gente percebe que quando o x se aproxima, por exemplo, aqui de π sobre 2, olha, se você vier pela esquerda, perdão, tá? O gráfico da função explode para cima. E se você vier pela direita, o gráfico da função explode aqui para baixo, né? Para cá, ó, tá? Então ela não é limitada, ok? Então nem toda função periódica é limitada. Outros tipos de funções periódicas interessantes também são funções do tipo asseno de bx mais c, onde a, b e c são constantes, assim como funções do tipo a cosseno de bx mais c. Então aqui só para a gente entender direitinho o que está acontecendo, vamos pegar, por exemplo, essas três funções aqui, f de x igual ao cosseno de x, tá? Isso aqui. Depois g de x igual ao cosseno de 2x mais 3, e h de x como sendo cosseno de x sobre 2 menos 2. Então, aqui a gente tem o gráfico de cada uma delas, tá? Aqui em verde eu tenho o gráfico da função f de x igual a cosseno de x, né? Então, observa aqui, olha, que o gráfico da f se repete, aliás, o período dela vai ser 2π, olha, se você pegar qualquer outro intervalo de comprimento 2π, pegar de 2π a 4π, o gráfico se repete, tá? De 4π a 6π também, assim por diante, tá? Por outro lado, se você pegar aqui cosseno de 2x mais 3, que é a g de x, tá? O que acontece? Ela também oscila assim como cosseno, só que ela precisa de um tempo menor para se repetir, né? Olha, se você observar aqui, ó, essa porção aqui do gráfico, tá, se repete, tá, a cada intervalo aí de comprimento π. Ou seja, aqui, olha, quando você tem cosseno de, vamos pensar assim, 1 vezes x, tá, o comprimento do intervalo onde ela o comprimento p, né, que você está procurando aí, que é o período, né, vai ser 2π. Quando você tem aqui cosseno de 2x, o intervalo, tá, vai ter comprimento π. Tá? Quando você pega agora a função cosseno de x sobre 2, tá, o que acontece? Para que o gráfico se repita, você precisa percorrer agora um intervalo de comprimento 4π. Tá? Então o que a gente percebe aqui? Olha, se você multiplicar aqui um número maior que 1, tá? Você vai encurtar o tamanho do intervalo necessário para você conhecer todo o gráfico da função. Se você multiplicar aqui, olha, como nesse caso aqui, por meio, né, que é um número menor que 1, você vai esticar o intervalo que inicialmente tinha comprimento 2π para um outro intervalo onde você vai conhecer então o comportamento da função, tá? Então o que acontece aí? Para essa função, para f, né, se você fizer cosseno de x mais 2π, o resultado vai ser cosseno de x, que é justamente a f, tá? E, claro, se você pegar qualquer outro p que seja estritamente menor que 2π, a igualdade não vai ser satisfeita para todo x, tá? Por essa razão, então, este cara aqui, p igual a 2π, é o período da função f igual a cosseno, ok? Agora, com respeito à amplitude dela, né? A gente sabe que a função cosseno atinge o seu valor máximo e vale 1, esse valor máximo. O valor mínimo dela é menos 1. Portanto, na hora de calcular a amplitude, a gente vai fazer o valor máximo menos o valor mínimo, tá? E no caso vai te dar 1, ok? Bom, aqui está se dizendo também que você, para essa função g, aqui, cosseno de 2x mais 3, o período vai ser π, tá? E para a função h, o período vai ser 4π. O que acontece com relação à amplitude de ambas? A amplitude
tanto da H quanto da G, tá, serão iguais a 1. Tá? Isso porque, olha, para que você mude a amplitude, a gente vai ver na sequência, que você precisa multiplicar alguma constante aqui, olha, tá? Para literalmente esticar, dilatar o gráfico da função, tá? Muito bem. A outra observação também é que essas constantes aí que são somadas ou subtraídas, no caso da G, a constante 3, no caso da H, a constante menos 2, não vai afetar em nada nem o período e nem a amplitude dessas funções. Tá? Então, de um modo geral, toda vez que você tiver uma função do tipo cosseno de bx mais c, com b evidentemente diferente de zero, tá? Então você vai obter um período igual a 2π sobre módulo de b. Tá? Agora, se você tiver, então, como eu mencionei agora há pouco, uma constante a aqui, multiplicando o cosseno, então o que vai acontecer? A amplitude vai estar dependendo agora do módulo de a. Tá? Então, se o a for positivo, por exemplo, lembra que o cosseno vai assumir valor máximo e esse valor máximo é 1. Como vai estar multiplicado por a, o valor máximo que esse termo aqui vai assumir, a cosseno de bx, vai ser a. Tá? Então, quando você fizer o máximo dessa função menos o mínimo dela sobre 2, vai te dar 2 vezes o a sobre 2, ou seja, vai te dar o a, se o a for positivo, né? Se o a for negativo, vai te dar menos a, ok? Bom, aí, usando exatamente a mesma argumentação que a gente fez para funções do tipo a cosseno de bx mais c, a gente chega às mesmas conclusões para funções do tipo a seno de bx mais c. Tá? Aí eu coloquei aqui um exercício, olha, para vocês perceberem como uma coisa pode ser generalizada, né? Então aqui, por exemplo, está pedindo para a gente calcular o período e a amplitude da função f, no caso em que f é dada por essa expressão, 2 vezes o seno de 2x mais 3 cosseno de x. Tá? Então aqui em verde eu tenho o gráfico da g, tá? Que eu estou chamando de 2 seno de x, 2 seno de 2x, h eu estou chamando de 3 cosseno de x, de modo que a f de x pode ser escrita então como g de x mais h de x, ok? Então o que acontece? Quando você fizer a soma de de g com h, você vai obter a f, e aí o gráfico dessa função resultante é esse aqui que está em azul, é o gráfico da f. Tá? Então o que a gente vai observar é que o período dessa função f vai ser 2π. Ou seja, o comportamento da f fica totalmente conhecido se você estudá-la nesse intervalo aqui, olha, menos π a π. Tá? Aqui só por uma questão de curiosidade, o valor máximo que ela vai atingir vai ser aproximadamente em x igual a 11π sobre 60, tá? E esse valor vai ser aproximadamente 4,343, ok? Muito bem, então, com isso, olhando para o período da G, tá? Que é π, e para o período da H, que é 2π, a gente conclui então que o período da F vai ser 2π, ok? E claro, se a gente pegar e substituir ali na expressão da f, onde tem x, eu substituo por x mais 2π, o resultado vai me dar a própria f de x, ok? E uma vez que o p igual a 2π é o menor número positivo que vai satisfazer essa igualdade aqui, olha, f de x mais p igual a f de x, então o p igual a 2π é o período da f. E aí então, fazendo ali a diferença, né, entre o valor máximo que a função assume pelo valor mínimo que ela assume, tá? Ou você, dividido por 2, isto, né, você vai obter que a amplitude da f é aproximadamente 4,343, ok? Bem, era isso que eu queria comentar com vocês por hoje e ficamos por aqui. Até mais.